Pela primeira vez na história, um brasileiro será julgado, podendo ser condenado por crimes cometidos em nome do regime da ditadura militar brasileira. O brasileiro Attila Horsetzer será julgado no próximo dia 11 de setembro pela justiça italiana por participação no sequestro, tortura, assassinato e ocultação de cadáver de Lorenzo Vinhas durante a ditadura e pode ser condenado à prisão perpétua. À época do crime, o réu era diretor da Divisão Central de Informações do Rio Grande do Sul. Ao ser citado pelo governo italiano por meio de carta rogatória enviada ao Superior Tribunal de Justiça em 2011, Horsetzer declarou que não se submete à jurisdição italiana por entender absurdas as acusações. O processo é desdobramento do grande julgamento envolvendo os casos da Operação Condor, que foi um acordo político-militar de colaboração entre as ditaduras latino-americanas para a repressão e tortura sistemática financiado pelo governo dos Estados Unidos. E quem vai conversar conosco a respeito é o mestre bacharel em filosofia pela USP, coordenador da área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog, Lucas Paolo Vilauta. Bom dia, Lucas. Bom dia, Glauco, tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes, todas as ouvintes da Rádio Brasil Atual. Lucas, eu queria que você falasse a respeito do porquê esse caso ser tão emblemático e por que ele é tão decisivo, inclusive em relação justamente à questão da memória e da justiça relativa aos episódios ocorridos na ditadura civil-militar brasileira e também como o Instituto Vladimir Herzog está se envolvendo nesse processo. Perfeito. Começar de trás para frente, então, a gente do Instituto Vladimir Herzog tem como missão fundamental, como nosso diretor Rogério Sotile sempre fala, promover ou lutar por justiça com relação aos crimes da ditadura e com relação a uma cultura estrutural e histórica de violência que a gente tem no nosso país, né? A gente tem um entendimento de que a nossa democracia é tão sensível, e se a gente chegou no ponto que a gente chegou hoje com um governo que não tem qualquer apreço pela vida, que faz da morte uma política em um horizonte, como é o governo do presidente Jair Bolsonaro, isso se deve ao fato de a gente nunca ter conseguido realmente superar e lidar com o legado de autoritarismo que a gente tem no país, com o legado dessa cultura histórica e estrutural de violência, né? E não foi diferente. Então a gente fala isso normalmente com relação ao genocídio indígena, que nunca se interrompeu, a questão do racismo estrutural que a gente tem no país, vindo de mais de 3 séculos de escravidão, e com relação à ditadura militar, que a gente sempre diz que a gente nunca conseguiu superar adequadamente a ditadura militar, porque a gente nunca teve uma reforma das instituições, ou seja, a gente nunca transformou as instituições, e a polícia militar que se consolidou durante a ditadura militar com a estrutura que ela tem hoje, durante a ditadura, com a estrutura que ela tem hoje, a gente nunca conseguiu transformar, desmilitarizar essa polícia, fazer uma polícia cidadã, enfim. Então a gente nunca conseguiu reformar as instituições e nunca conseguiu promover justiça. Porque se a gente pensar, o Brasil é um dos únicos países em que ninguém nunca foi condenado por graves violações de direitos humanos. A gente está falando de tortura, de sequestro, de estupros, de desaparecer com pessoas, então, ocultação de cadáveres. A gente está falando de crimes que, no entendimento global de todos os tratados e todos os países, são crimes imprescritíveis, que você não pode anistiar, perdoar, não é possível isso. E aí, Glauco, então, para nós, no Instituto Vladimir Herzog, que temos como tarefa fundamental lutar por justiça, então lutar para que esses crimes não sejam passados com impunidade, um caso como esse é fundamental, porque aqui no Brasil nunca ninguém foi condenado, a gente já teve julgamentos, acho que o caso mais emblemático é o do Ustra, que chegou na última instância, ele foi absolvido, com base numa interpretação absolutamente equivocada da lei de anistia, que é algo que a gente tem por meta no Instituto Vladimir Herzog, acabar com essa aplicação absolutamente incondizente com a democracia, que tem sido dada a lei de anistia, perdoando crimes esses que eu mencionei agora há pouco. E aí a gente chega então no caso da Itália. O julgamento da Operação Condor na Itália é realmente um marco histórico, porque desde 2007 se levanta uma série de elementos documentais, factuais, testemunhos para avaliar, se não me engano foram 140, no final chegaram a 33 pessoas indiciadas, foram condenados à prisão perpétua
pessoas do alto escalão, presidentes, né, ditadores que estavam na presidência, enfim. Então foi um julgamento histórico esse da Operação Condor, que justamente como você falou, era um acordo militar entre países para perseguir resistentes, para perseguir militantes, para perseguir e matar, né, torturar e matar. E aí, esse caso da Itália especificamente, ele é um desdobramento da Operação Condor. No momento que estava sendo julgada a Operação esses casos relacionados com a Operação Condor, ele se desdobra num caso que vai julgar os 4 brasileiros envolvidos no desaparecimento de 2 cidadãos ítalo-argentinos, que são o Lourenço Vinhas e o Horácio Campiglia. E aí, então, desse processo vai ser a primeira vez que brasileiros podem ser condenados em última instância fora do país por crimes cometidos durante a ditadura, por participação em tortura, sequestro, assassinato e desaparição de cadáver. O caso especificamente desses 4 brasileiros, 3 já faleceram desde 2006 a 2019, 3 faleceram, e o Attila Hussetzer é o único que se encontra vivo. Então é a única pessoa que tem participação nesses crimes que pode ser julgada e condenada, como pode ocorrer agora, amanhã, na sexta-feira. Então, para nós é absolutamente importante, porque pode ser a primeira vez que um brasileiro, óbvio, tem as instâncias de apelação, mas pode ser a primeira vez, e ao que tudo indica no decorrer do processo e pelo que já aconteceu no julgamento da Operação Condor, tudo indica que ele pode vir a ser condenado mesmo. E aí a gente vai ter o primeiro brasileiro que pode ser condenado até a última instância por crimes praticados na ditadura, o que abre também uma discussão fundamental para a gente fazer aqui no país. A gente lembra também, né, Lucas, que uma prisão emblemática em relação a uma queixa-crime no âmbito da Operação Condor foi a prisão de Augusto Pinochet, o ditador chileno, né, que ocorreu ali enquanto ele estava na Europa. O juiz espanhol Baltasar Garzón aproveitou ali para emitir esse mandado de prisão enquanto ele estava no Reino Unido, e aquilo também foi fundamental justamente para a busca de justiça no Chile em relação aos crimes cometidos pela ditadura. Você acha que o impacto pode ser semelhante aqui no Brasil? Pode, a gente espera que possa ser semelhante. A gente espera justamente, acho que você tocou no ponto, Glau, a gente espera que o Ministério Público, o sistema de justiça brasileiro, possa ser mobilizado por esse julgamento. Porque o fato de um cidadão brasileiro ser condenado em outro país, minimamente faz com que o sistema de justiça brasileiro tenha que se posicionar com relação a isso, né? Desde a primeira questão básica vai ser, se ele for condenado, a questão do pedido de extradição para que ele cumpra a pena. Então, isso é uma primeira coisa muito contundente que vai colocar esse debate em circulação. Como você bem falou, o Chile, diferentemente da Argentina, que teve a CONADEP, no momento em que você faz uma comissão da verdade, julga não, mas levanta todos os elementos para poder julgar os crimes ocorridos na ditadura da Argentina, no Chile você teve uma série de ações internacionais e nacionais que foram pressionando as instituições a fazer o julgamento no Chile de torturadores, violadores de direitos humanos, etc., como é o caso do Pinochet. Então, muito bem lembrado, porque justamente o caso Pinochet, ele abre justamente essa perspectiva de o direito universal, como Baltasar Garzón propõe, né, a base desse direito, que seria um direito que pega todos os países, para alguns crimes que são crimes, por serem graves violações de direitos humanos, são violações que são do interesse de serem julgadas e de ter posicionamento de todos os países, porque não afeta só a soberania nacional, afeta a situação de defesa do Estatuto mesmo de Humanidade que partilhamos todas as nações, né? Então, justamente nesse sentido, a gente entende que um julgamento como esse, ele não é só importante pela relevância, pelo fato, pela relevância internacional que pode colocar, ou por poder circular na mídia internacional o julgamento, a condenação de um brasileiro, e a gente poder finalmente olhar e falar, olha, tem mais uma coisa que o Brasil está passando vergonha internacional, né? Porque a gente está acumulando vergonhas nesse governo, e mais uma coisa pela qual o Brasil passa vergonha internacional é o fato de a gente nunca ter feito justiça. Então, justamente como você falou, isso abre a possibilidade de a gente colocar essa discussão, esse debate, e pressionar as instituições para que os processos judiciais andem no nosso país.
Eu tive até aqui conversando com você, Glauco, com a Marilu, quando foi a ocasião da abertura de uma nova denúncia do Ministério Público Federal, no caso Vladimir Herzog, denunciando seis pessoas envolvidas na morte do Herzog, e a gente viu logo na sequência que foi menos de um mês e pouco depois foi negada essa denúncia, novamente com base no entendimento da lei de anistia, do artigo 1º, que crimes dessa natureza seriam crimes que teriam prescrito, que não poderiam ser julgados. Então, de novo, a gente está falando desse ano. O Ministério Público Federal apresentou uma denúncia absolutamente contundente no caso Herzog para fazer o processo de justiça acontecer no país, e essa denúncia foi negada assim, rapidamente, né? E então a gente está nessa situação em que esse caso na Itália pode nos ajudar a pressionar as instituições brasileiras, seja os magistrados, seja o Ministério Público, a abrir novas ações para que a gente possa ter cada vez uma pressão maior para se fazer justiça no país. Obviamente, tem sido um entrave a aplicação que se coloca a lei de anistia para que a gente possa fazer justiça no país, mas quanto mais pressão a gente tiver, quanto mais juízes e juízas tiverem que se posicionar, e quanto mais apelações e contestações a gente tiver dessa aplicação de lei de anistia, melhor é para a gente apontar o quanto é insustentável. Acho que a palavra é essa, né? Cada vez mais, eu acho que esse é o ponto. Quanto mais casos são julgados internacionalmente, quanto mais casos a gente tem apresentados no Brasil e a gente continua não fazendo justiça, mais se torna insustentável, né? Agora, Lucas, eu queria que você falasse justamente sobre a Operação Condor, né? Porque muita gente acaba não sabendo da colaboração que houve entre ditaduras de países vizinhos, sob patrocínio ali com a participação ativa também e comprovada, não é nenhuma teoria conspiratória, dos Estados Unidos em todo esse processo. E justamente essa operação que abre a perspectiva aí de julgamento dentro do âmbito do direito internacional de casos como esse. Então, você podia dar uma passada justamente, falar um pouco a respeito do que foi a Operação Condor? Claro, Glauco. É muito importante as pessoas conhecerem a Operação Condor, até nesse momento de que a gente tem tanto negacionismo e revisionismo nesse país, né? A Operação Condor foi justamente um acordo feito nos anos 70, 80. Por que essa data também? Porque se a gente pensar, a ditadura brasileira começa em 64, mas a ditadura argentina, chilena, principais dessa Operação Condor, mas aí a ditadura uruguaia também, elas começam em 70, e o que você tem? Você tem a ditadura já consolidada com o sistema de repressão aqui brasileiro, financiado hoje é de conhecimento público, financiado com não só dinheiro, mas financiado com inteligência, como eles chamavam, né, que nada mais era do que militares e norte-estadunidenses e também franceses vindo aqui para dar formação. E era uma formação, não só aqui, né, aqui, e você tinha encontros regionais em que vários militares desses países recebiam essa formação para fazer perseguições e para estabelecer protocolos comuns para perseguir, prender, torturar, matar e desaparecer com militantes e com pessoas que resistiam às ditaduras nesses países, né? Então você tinha uma verdadeira máquina, não só de segurança montada, mas é sempre importante a gente falar, Glauco, que era uma máquina de terror mesmo, porque justamente se a gente pegar o caso do Vinhas, acho que o Lourenço Vinhas é uma das vítimas, é a vítima especificamente nesse caso italiano, desse processo italiano, e o Vinhas, ele desaparece em 80. Ele estava tentando fugir com a sua esposa, a Cláudia Allegrini, né, fugir para a Itália por causa da cidadania que ele tinha, justamente porque nos países latino-americanos a perseguição estava em qualquer lugar. Então ele justamente faz esse périplo e ele é pego ali na fronteira com o Uruguaiana, e ele, numa viagem rodoviária, ele é preso, ele é levado para um centro de detenção e depois ele desaparece, ninguém nunca mais vê ele. Então, e acho que é importante falar para as pessoas terem noção da gravidade, a filha dele tinha acabado de nascer fazia 20 dias quando ele é preso, né? Para as pessoas sempre lembrarem o que essa ditadura fez. Essa ditadura prendia e desaparecia com pessoas, com famílias como a do Vinhas, e é isso, é um pai, é uma mãe, uma criança que
conheceu o seu pai durante 20 dias e depois o pai desaparece. E essa família não tem o direito nem de saber o que aconteceu. Até hoje não se sabe. Por isso a gravidade de um crime como desaparecimento. E a Operação Condor fazia isso de maneira sistemática. Foi um aparato montado para perseguir, sequestrar, torturar e desaparecer pessoas. Né? Então, por isso que foi tão importante esses julgamentos da Operação Condor, condenando várias pessoas. Falei aqui, 33 pessoas se tornaram réus, e tantas outras foram apontadas. A gente olhar para isso é fundamental, porque olhar no momento que nem o nosso país, que tem apologia de torturadores, apologia da ditadura, e eu quero saber realmente quem defende a ditadura, que consegue olhar para a cara, por exemplo, da Cláudia Allegrini, que está indo até a Itália. Ela mora na Argentina, ela está indo até a Itália, porque ela espera muitos anos para ver justiça, vão fazer 40 anos. Ela está indo até a Itália num momento de pandemia de coronavírus, porque e o cara não está lá, o José não está sendo julgado lá, ele não foi para lá. Né? Então não é que ela vai ver a justiça, vai ver o algoz do seu marido, que causou essa tragédia na sua família, que ela vai ver esse cara sendo condenado, mas ela está indo até lá, porque é absolutamente necessário, simbólico, fundamental para que exista a reparação com uma pessoa, que crimes como esse sejam condenados, que crimes como esse sejam responsabilizados. E aí eu falo, o que eu estava falando, eu quero ver quem nega a ditadura militar, que consiga olhar para alguém como a Cláudia e falar para alguém que teve o marido torturado, sequestrado, desaparecido, com uma criança de 20 dias no colo. Como que você fala para essa pessoa que a ditadura não foi um regime de tortura, de terror, de morte? O que teve de bom nessa ditadura? Né? Então, até acho bom a gente poder falar da Operação Condor para a gente lembrar, isso é um caso. A Operação Condor vitimou centenas de pessoas, milhares de pessoas. Né? Então, é sempre bom a gente lembrar e poder falar disso para a gente conhecer a nossa história e não permitir que um presidente da República faça apologia de um terrorismo de Estado, de práticas de morte como essa. Né? São muitas histórias similares a essa e, na verdade, as pessoas precisam conhecer. Lucas, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima. Nós conversamos aqui com o mestre bacharel em filosofia pela USP, coordenador da área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog, Lucas Paolo Vilauta. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.